Chegamos hoje ao final da nossa série, Os 7 Princípios da Felicidade, e hoje nós vamos conversar sobre o último princípio da felicidade, o 7º princípio da felicidade, que é pensar negativo. É isso mesmo que você ouviu. Pensar negativo aumenta a sua felicidade. Você vai entender um pouquinho melhor logo logo. Uma cientista muito renomada da New York University, chamada Gabrielle Oettingen, é uma cientista que faz estudos que chamam muito a nossa atenção sobre aquele fato que as pessoas acreditam de que pensar positivo resolve todos os problemas da nossa vida. Que pensar positivo é o que faz a gente conseguir alcançar objetivos. Mas nós temos que nos alertar ao fato de que ser positivo é diferente de pensar positivo. Ser positivo é ser uma pessoa que vive muitas emoções positivas. Todos os outros princípios que a gente viu aqui nessa série, né? Nós vimos o princípio de doar dinheiro, né? De realizar gastos pró-sociais, comprar experiências. Nós vimos aqui sobre gratidão, sobre reconhecimento, sobre ajudar os outros, a gente falou sobre o poder dos relacionamentos, né? E também no fato de que a gente precisa aumentar a quantidade de emoções positivas que nós vivemos. Isso é uma pessoa positiva. Ser positivo é diferente de pensar positivo. Pensar positivo é a ilusão de que eu vou alcançar meus objetivos com maior facilidade com a força do meu pensamento, porque o universo vai conspirar ao meu favor. E o que eu quero chamar a sua atenção hoje aqui é para os estudos científicos que foram analisar se realmente pensar positivo, memorizar as coisas, né, colar fotos, etc., ajuda as pessoas realmente a atingirem objetivos. E a Gabrielle Oettingen, ela fez um experimento uma certa vez na Universidade de Hamburgo, onde ela também é professora, e ela chamou alunos do último ano da universidade e pediu para eles informarem para ela com qual frequência eles pensavam positivo que iam conseguir um emprego logo que saíssem da faculdade, que iriam começar uma vida profissional, né? Vamos falar aqui de 0 a 10. Com qual frequência você se pega pensando positivo que você vai encontrar um emprego, que tudo vai dar certo, que você vai começar uma carreira profissional? Ela descobriu, né, qual era a frequência que esses alunos pensavam positivo e 2 anos mais tarde ela entrou em contato com todos eles. E o que ela descobriu, para o choque de muitas pessoas, é que quanto mais positivo o aluno pensava que iria encontrar um emprego, menores eram as chances dele ter conseguido realmente iniciar uma carreira profissional. Vejam lá, quanto mais positivo esse aluno pensava, menores as chances dele estar empregado. E aqueles que estavam empregados, pensando positivo, eles ganhavam salários menores do que aqueles que reportavam que não pensavam com tanta frequência de forma positiva em encontrar um emprego. Então, olhem só que coisa interessante. E ela não descobriu apenas que procurar um emprego, pensar positivo em procurar um emprego diminuiu as chances das pessoas alcançarem esse emprego. Ela descobriu também que as pessoas que pensavam positivo em começar um relacionamento tinham menos chance de estar com a pessoa que amavam, que as pessoas que fantasiavam em tirar uma nota alta, menores eram as notas dessa pessoa. Ela descobriu também que quanto mais pacientes de um hospital fantasiavam que iam se recuperar de uma cirurgia, né, de forma fácil, né, pensavam positivo, acreditavam que tudo ia dar certo, mais dores eles sentiam, mais dificuldades para caminhar esses pacientes tinham. Então parece, pessoal, que pensar positivo leva a gente a resultados contrários aos nossos próprios interesses. Vejam que coisa interessante. Agora, para um grupo de alunos, a Gabrielle Oettingen não pediu só para eles reportarem quão positivo eles pensavam. Ela pediu também para eles reportarem quão positivo eles pensavam que eles iam conseguir encontrar um emprego e quão negativo eles também pensavam. E ela descobriu que quando os alunos eram provocados a pensar negativo,
a pensar nos obstáculos, nas dificuldades que eles teriam até alcançar um emprego, esses alunos, sim, conseguiram encontrar empregos com maior facilidade. Veja que coisa interessante. Ela nomeou esse fenômeno como contraste mental, pensar positivo e pensar negativo. E ela descobriu que pensar positivo e negativo é aquilo que facilita a gente atingir nossos objetivos. Olhem que coisa interessante. Durante mais de 20 anos, a Gabrielle Oettingen vem estudando o pensamento positivo e ela descobriu que logo depois de pensar positivo existe a ativação do núcleus accumbens, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pelo processamento de prazer. Então é gostoso pensar positivo. Todos nós achamos legal pensar positivo, que a gente pode ser quem a gente quiser, que a gente pode atingir qualquer objetivo. Então existe um prazer em pensar positivo. Logo em seguida, a Gabrielle Oettingen descobriu que as pessoas que pensam positivo, elas começam a acreditar que já alcançaram aquilo que elas queriam. O cérebro da pessoa começa a se enganar que ela já alcançou aquele objetivo. E a consequência disso é que existe um relaxamento logo em seguida. E ela descobriu isso quando ela induziu pessoas a pensarem positivo e mediu os batimentos cardíacos dessa pessoa. E ela descobriu que logo depois de pensar positivo existe uma redução, uma diminuição na pressão sistólica do coração, que é a força que o coração faz para bombar sangue para o resto do nosso corpo. Quando a gente pensa positivo, a nossa pressão sistólica cai. Isso é um sinal de relaxamento. Então veja só que logo depois de pensar positivo, a nossa motivação cai. Existe uma correlação entre pressão sistólica e motivação. Legal? Quanto maior a pressão sistólica, mais motivada a pessoa está, mais coisas ela quer fazer. Quando a nossa pressão sistólica cai, cai a nossa motivação. Então o que acontece? A gente não age em direção aos nossos objetivos. Então isso faz com que a gente, consequentemente, tenha menos chances de atingir aquilo que a gente quer. Não por acaso, esses alunos da Gabrielle Oettingen, que foram solicitados a reportar quão positivo eles pensavam em encontrar um emprego, aqueles que mais pensavam positivo foram os que menos mandaram currículo. Veja só, o material mais básico que você precisa para encontrar um emprego é um currículo. E nem isso essas pessoas fizeram. Então vejam só que o pensamento positivo tira o nosso poder de ação, a nossa vontade de agir em direção àquilo que a gente quer. O nosso cérebro se engana, o nosso cérebro se dá por satisfeito com o pensamento positivo e as consequências disso são extremamente graves, porque podem prejudicar, por exemplo, uma pessoa jovem a começar uma carreira profissional, e quanto que isso traz de prejuízo para a economia, por exemplo. Mas, obviamente, pessoal, existem pessoas da área da educação, autores de livros que querem entregar para você aquilo que é gostoso de ouvir. Porque é gostoso ouvir que eu posso ser quem eu quiser, que é só eu pensar positivo e o universo vai conspirar ao meu favor. E na hora que eu penso positivo, vou emitir um sinal que vai se encontrar com outros. Existem profissionais, pessoal, que tudo o que importa para eles é fazer você se sentir bem, você acreditar que você tem controle total sobre as coisas da sua vida. Seria ótimo se a gente tivesse, mas a gente não tem, infelizmente. Nós podemos agir, nós podemos estudar, etc. Sim, claro que nós temos uma parte de controle sobre o nosso destino, mas não totalmente. E existem livros publicados com apenas um intuito, vender livro, não ajudar você a realmente tomar uma melhor decisão. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente consome, porque nós precisamos consumir informações que são pautadas pela ciência, que são baseadas em evidências, que têm 20 anos de pesquisas científicas envolvidas aqui. É claro que eu também amaria receber uma Ferrari na minha casa depois de ficar pensando positivo na Ferrari, mas não é assim que a gente constrói uma vida verdadeira. Então, nós temos que tomar cuidado. Um experimento interessante que a Gabrielle Oettingen fez
ela pediu novamente para as pessoas pensarem positivo e algumas pessoas pensarem positivo e negativo. E ela descobriu nesse experimento que mesmo aquelas pessoas que pensaram positivo e negativo, algumas delas não alcançaram seus objetivos. E aí ela ficou se questionando, falou, puxa, será que o contraste mental não funciona então? Será que a descoberta que eu fiz não é válida? E ela foi analisar os dados mais de perto e ela descobriu algo ainda melhor. Ela descobriu que aquelas pessoas que pensaram positivo e logo em seguida pensaram negativo e descobriram, puxa, esse meu pensamento positivo aqui, esse meu sonho, esse meu desejo é desconectado da realidade. Eu nunca vou conseguir alcançar isso daqui porque os obstáculos são muito grandes. Essas pessoas acabaram desistindo dos sonhos inalcançáveis. Isso vai trazer um bem-estar para elas. Porque quando você tem um sonho inalcançável, quando você acredita que pensar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho e não dá, né? Para começo da história, sonhar pequeno, pensar negativo é muito mais trabalhoso para o nosso cérebro, envolve muito mais circuito neural. Pensar positivo é uma delícia, é gostoso, não envolve esforço nenhum. Então, quando a gente tem, né, e a gente acredita nesse tipo de coisa, que você pode ser quem você quiser, que o céu é o limite, etc. Veja como nós estamos nos prejudicando quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? Porque a gente gasta o nosso dinheiro, a gente sacrifica o nosso tempo com a nossa família, a gente trabalha final de semana, etc., indo atrás de um sonho que nunca vai se concretizar. Por quê? Porque as pessoas, naturalmente, elas não pensam negativo. Pouquíssimas pessoas pensam naturalmente sem a indução de um cientista negativo. E os obstáculos que eu tenho para enfrentar? Quais são as dificuldades que eu tenho? Por quê? Porque dói. Porque não é gostoso. Porque não é prazeroso. Para o nosso cérebro é muito mais gostoso acreditar que tudo vai dar certo, né? Mas olhem lá os problemas que surgem quando a gente não pensa negativo. Então, a Gabrielle Oettingen descobriu que aquelas pessoas que fizeram contraste mental e não alcançaram seus objetivos, não é porque a técnica não funciona, é simplesmente porque elas descobriram que os sonhos são inalcançáveis. Então, elas terminam ali aquele sonho e começam outro. Então, existe algum problema em pensar positivo, em ter uma perspectiva boa sobre a sua vida futura? Claro que não. E eu não estou falando para você abandonar seus sonhos. O que eu estou falando aqui é que se você quiser realizar os seus sonhos de verdade, você precisa pensar negativo também. Você precisa pensar nos obstáculos que você vai ter. Quais são as dificuldades? Qual é o caminho que você tem que traçar para atingir aquilo que você quer na sua vida? Não abandone seus sonhos. Agora, não tenha sonhos grandes. Que tal você começar com um sonho médio? Porque o sonho médio, pelo menos, te dá a chance de você alcançar aquilo que você quer em passos pequenininhos. Você alcança um sonho agora, daqui a pouco você traça mais um sonho médio, você vai lá e consegue mais um outro, né? E aos pouquinhos você alcança aquilo que é grande realmente na sua vida. Porque todos nós nos frustramos quando a gente traça objetivos que são muito grandes e não conseguimos alcançar. O Martin Seligman, cientista da Universidade da Pensilvânia, chama isso de desesperança aprendida. E ele também está, né, há mais de 50 anos fazendo pesquisa sobre desesperança aprendida e mostrou para a gente, né, que depois de persistir, nunca alcançar um objetivo, a gente acaba desistindo. Mas por que a gente acaba desistindo? Porque a gente coloca sonhos que são desconectados da realidade. Aliás, pessoal, isso não faz bem. Né, ser uma poliana, né, como o pessoal fala, né, por causa da personagem do livro, ser uma poliana, achar que está tudo certo, que tudo vai dar bem, não vai trazer bons resultados na sua vida. É para isso que a Gabrielle Oettingen descobriu e desenvolveu uma técnica junto com o Peter Gollwitzer, que é um outro cientista da New York University, onde eles misturaram as descobertas que eles fizeram. Peter Gollwitzer pesquisava algo chamado implementações, intenções de implementações. Legal? E eles juntaram as pesquisas deles e traçaram, né, um framework para a gente trabalhar no nosso dia a dia para atingir nossos objetivos, que é conhecido como WOOP. W-O-O-P. Aqui em português a gente vai chamar de DROP. Legal? Então o que é DROP? É no exercício da gente usar o contraste mental a nosso favor. Legal? Drop. Então, D é o desejo. É o pensamento positivo.
Legal? Então, qual que é o meu desejo? Vamos falar que eu quero emagrecer 2,5 kg em 2 semanas. Legal. Então, esse é o teu desejo, esse é o seu objetivo. Bacana. Aí você vai para o R. Qual é o resultado que você vai ter quando você emagrecer esses 2,5 kg? Puxa, eu vou me sentir mais bonito, vou me sentir mais disposto. Aquela minha calça lá de quando eu tinha X anos lá vai servir novamente, vou dormir melhor. Bacana, você escreve lá quais são os resultados que você vai ter. E leve um tempinho para escrever, nem sempre é tão fácil assim você descobrir os resultados. Então, né, faça com bastante detalhe, com calma o exercício que assim você vai ter uma facilidade maior de atingir os objetivos. Depois, a gente vai para o O, que são os obstáculos. Aqui é o pensamento negativo, aqui entra o contraste mental. Quais são os obstáculos que você tem para emagrecer 2,5 kg em 2 semanas? Puxa, minha casa está cheia de chocolate, tem que me livrar desses chocolates. Puxa, todo dia quando eu saio do trabalho tem uma cafeteria que eu adoro, embaixo ali, né, do prédio onde eu trabalho, e eu vou lá e estou morrendo de fome e vou comer um bolo de chocolate. O obstáculo é que não tem... Eu não fiz matrícula na academia, né? Ou não tem uma academia perto da minha casa. Você vai traçar inúmeros, você vai encontrar inúmeros obstáculos lá para você atingir teu objetivo. E é importante, como né, no exercício anterior dos resultados, que você fique bastante tempo pensando nos obstáculos e anotando quais são os obstáculos que você tem. E logo em seguida você vai para um plano. O plano para superar esses obstáculos, tá? E teu plano tem que funcionar usando uma fórmula do se então. Então, se eu sair do meu escritório morrendo de fome, 6 horas da tarde, me bater a tentação de comer lá um bolo de chocolate, né, e uma bebida cheia de caloria, eu vou fazer um caminho contrário, eu não vou passar na frente dessa cafeteria, dessa confeitaria. Você fez um plano, é um plano simples, né? Se eu chegar em casa e estiver morrendo de vontade de comer chocolate, né, então eu vou trancar minha despensa, ou eu vou pegar os chocolates e vou doar para uma outra pessoa, né? Eu vou me livrar dos chocolates que eu tenho lá. Então, a gente desenvolve planos para qualquer objetivo que a gente tenha na nossa vida. E inúmeros artigos científicos que investigaram a eficiência do WOOP descobriram que ele é altamente eficiente. Já ajudaram pessoas a correrem uma maratona, já ajudaram pessoas a se recuperar de cirurgia cardíaca, a iniciar bons relacionamentos, a tirar melhores notas, uma infinidade de áreas onde o WOOP é aplicável e tem uma eficiência muito bacana. Então, olha lá, toda vez que você pensar em algo que você quer na sua vida, né, pense positivo, pense, puxa, eu quero atingir certo resultado, mas não deixe de pensar negativo. Quais são os obstáculos que me impedem de atingir esse objetivo? E eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, porque a gente descobriu lá no nosso vídeo anterior da proporção da positividade da Barbara Fredrickson. Você lembra? Que para cada emoção negativa, você precisa de 3 emoções positivas para ter bem-estar. Legal? E aí, o que eu queria chamar sua atenção novamente aqui é que a proporção da positividade é 3:1, não é 3:0. Por quê? Porque o pensamento negativo, duvidar de mim mesmo, perguntar quais são as dificuldades, quais são os obstáculos que eu vou enfrentar, vai me ajudar a atingir aquele objetivo. Um pouquinho de estresse ajuda a gente a se mexer, a se mover. Tem uma cientista da Universidade da Califórnia chamada Kate Sweeney, que estuda justamente isso, né? Que como um pequeno estresse ajuda a gente a atingir objetivos com mais facilidade, faz com que a gente fique mais motivado, né? Que a gente haja em direção aos nossos objetivos. Então, um pouquinho de estresse, um pensamento negativo é, sim, super necessário para a construção de uma vida mais feliz. Por quê? Porque uma vida feliz é a vida onde você atinge aquilo que você quer, onde você tem objetivos, né, que são alcançáveis e que você consegue desenvolver um plano, né, onde você antevê quais são as dificuldades que você vai ter e você consegue traçar um plano para superar esses obstáculos e atingir aquilo que você quer. Então, é importante, pessoal, que a gente incorpore o pensamento negativo também na nossa vida, para a gente conquistar aquilo que a gente quer e para a gente ter aquela vida que a gente merece.
Eu agradeço muito pela tua atenção aqui, por você ter me acompanhado durante todos esses vídeos aqui da nossa série. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você, que você possa aplicar e vivenciar a ciência da felicidade no seu dia a dia. Espero que você possa também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis aí para você também ajudá-las a alcançar seus objetivos. Agradeço e até uma próxima.